Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um episódio da série Conheça Seu Carro. Nesse episódio nós vamos estar apresentando para vocês aí um componente muito importante na injeção eletrônica que tem um funcionamento muito importante, tá? Na injeção eletrônica aí, que é o sensor CMD, tá? Que é o conjunto medidor de densidade, né? Eu até deixei anotado aqui para não esquecer que ele é diferente do MAP, apesar de ele ter toda a aparência, né, do MAP. A gente vai entender, a gente vai ver que existe uma diferença aí com relação à construção dele, né, com relação à informação desse sensor, tá? E o mau funcionamento desse sensor, ele vai acarretar aí um problema de marcha lenta legal, um mau funcionamento, aceleração, um consumo de combustível assim bem elevado, e dependendo aí da situação até ficar ruim para o carro pegar, tá? Vou estar apresentando para vocês aí nada muito técnico, tá? Basicamente o que a gente precisa saber para testar, para saber quando está funcionando bem, como que está o funcionamento do sensor, né? Vou explicar para vocês o que é esse sensor, com esse conjunto medidor de densidade, né? O MAP devo dar também, passo uma ideia para vocês também, para vocês verem a diferença, né, de um sensor para o outro, tá? Então, antes da gente ir para a definição, vou estar apresentando para vocês aqui o esquema elétrico, né, e a tomada dele. Né? O terminal dele são 4 fios, né, conforme nós podemos ver aqui no esquema elétrico. Aqui é o sensor, tá? O conjunto medidor, o CMD no caso, né? Então nós temos aqui no pino 1, pino 2, pino 3 e pino 4, aonde o pino 1 vai ser aterramento, pino 3 vai ser positivo, tá? E o 2 e o 4, os verdinhos aqui, eles vão ser sinais, tá? Pino 2, sinal da temperatura do ar, e o pino 4 do conjunto medidor de densidade aí, da pressão do coletor, né? Então, como é que vai ser isso aqui? Ele vai medir a pressão do coletor, né? E a tomada de vácuo, né? Dentro do coletor. E através dessa pressão, ele vai transformar esses valores em tensão elétrica e informar para a central. Através dessa informação, a central ela vai montar um mapa de injeção, né? Vai calcular tempo de injeção, tempo de ignição, abertura de borboleta, né? E tudo mais, tá bom? Então, assim, a gente não vai entrar muito nesse detalhe técnico de injeção eletrônica, né? A gente vai estar falando a respeito do sensor, né? Como que a gente pode testar, como é que é o funcionamento, né? E para você ter assim uma base legal aí da particularidade desse carro, tá bom? Não vou entrar muito em MAP, porque ele não trabalha com MAP, ele trabalha com um conjunto medidor de densidade, e eu vou estar passando para vocês aí tudo que seria necessário para a gente aprender, tá? Gente, esse conjunto medidor de densidade aí, ele reúne, né, em um único encapsulamento o sensor de temperatura e o sensor de pressão, né? E assim, essas duas grandezas aí, elas estão associadas à densidade do ar. Então ele vai pegar isso, o ar está mais úmido, se o ar está menos úmido, a pressão, a altura que o carro está, se o carro está numa colina, se o carro está a pressão a tantos metros acima do mar, no nível do mar, abaixo do nível do mar, enfim. Através dessa informação, né, de pressão atmosférica, a qual pressão atmosférica o carro está, ele vai informar para a central, e a central vai saber se ela tem que abrir mais a borboleta, né, para entrar mais ar, porque se você está num lugar onde a pressão atmosférica é menor, né, então você precisa de uma abertura maior. Você está num lugar onde a pressão atmosférica é maior, então você não precisa abrir tanto, né? Tempo de injeção, tudo isso ele vai controlar, tá? Como eu anotei aqui, né? O sensor CMD ele possui 4 fios, tá? O MAP possui apenas 3. Essa é uma das diferenças, né, do MAP para o conjunto medidor de densidade, né? Porque ele também aloja aqui o sensor de temperatura, né, do ar, né, junto em um sensor só, tá? E aí o que vai acontecer? A central eletrônica ela vai basear na informação desse sensor a carga do motor, né, ou a pressão interna do coletor em cada ponto de tensão ou pressão do sensor MAP. E ela vai determinar um ponto de ignição e um tempo de injeção adequado, né? Como é que isso significa? Por exemplo,
Com a carga alta, a pressão alta do coletor e vácuo baixo, né? Carga alta seria pressão alta e coletor e vácuo baixo. A pressão alta do coletor e vácuo baixo, tá? Com carga alta, beleza? O avanço da ignição cai e o tempo de injeção também cai. E com carga baixa, pressão baixa do coletor e vácuo alto, o avanço da ignição aumenta e o tempo de injeção também aumenta, tá? Então, baseado nessas informações, a central ela vai fazer o mapa de injeção dela, né, e vai ajustar o carro. Por isso a importância desse sensor, por isso que o carro não pode funcionar esse sensor, por isso você colocar no scanner e ver que está dando MAP alto, né, a informação do sensor, pressão do coletor, né, geralmente no scanner quando não tem MAP, é um conjunto medidor de densidade, ele vai te dar lá a pressão no coletor, né? Então nos parâmetros você vai ver, a gente vai estar mostrando para vocês aí quais são os parâmetros, né, a média de funcionamento aí de valores, como testar, tudo certinho, tá? Para que você possa estar medindo e vendo se ele está dentro da faixa aí para poder o carro funcionar legal, tá bom? Então vamos começar pelo sistema de tensão de resposta do sensor de temperatura, para a gente ver como é que funciona, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso CMD, né? Ele vai ficar, conforme a gente mostrou na apresentação, ele fica localizado ali no coletor, né? Bem na parte da frente ali atrás das correias auxiliares, né? A gente vai pegar os pinos 2 e 1, tá? Para poder fazer a medição, né? De tensão de temperatura. Então vamos lá. Para uma temperatura de mais ou menos 20 graus, nós vamos medir entre o conector, entre a tomada 1 e 2, tá? Dessa forma aqui. Gente, dependendo de você... Uma ideia aí, tá? Um bizu. Às vezes você vai medir, a ponta do seu multímetro não entra, não cabe. Eu não recomendo descascar fio, cortar fio, tá? Porque isso aí pode dar corrosão, pode dar zinagre, pode dar sujeira, enfim. Tudo que você puder evitar de machucar o fio, melhor. Então, o que você pode estar usando aqui, ó, uma agulha de costureiro. No começo, quando eu comecei foi boa. Quando eu comecei nessa área automotiva aí, eu usava muito, eu comprei essas lojas de aviamento aí, uma caixa de agulha, e eu ia enfiando essas agulhas aqui, ia medindo com o multímetro, tá? Porque a ponta do multímetro a gente sabe que não dá, tá? Então vamos lá, para uma tensão mais ou menos aí de 20 graus, né? A resposta, você medindo entre o pino 1 e 2, ela vai dar de 2,1 volts, isso com a tomada conectada, tá? Por que com a tomada conectada? Porque com a tomada conectada, a chave virada, a própria central eletrônica ela já está mandando a alimentação, né? Ela já está mandando a alimentação. Então você vê que ele está medindo aqui entre o negativo e o sinal, tá? Basicamente, esse sensor aqui, que ele é um resistor NTC, né, de resistência variável, o princípio de funcionamento dele vai ser igual ao do sensor de temperatura da água, tá? Então nesse terminal aqui da central, ele vai ter um negativo, e nessa parte da central aqui, ela vai ter aqui um circuito, né, inteligente aqui, uma placa daquelas que a central faz, que tem na central, que ela faz as medições, e um resistor em série aí para poder pegar essas variações aí, tá bom? Então você vai medir com relação a esse aqui. Então o valor da resistência que vai variar, né, para uma temperatura aí mais ou menos de 20 graus Celsius, ela vai te dar aí 2,21 volts, tá? Então você pegar aí para fazer sua medição com multímetro, né, você vai encontrar mais ou menos aí esse valor, tá? Tensão esperada para o motor em temperatura normal de funcionamento, ou seja, você colocou o motor para funcionar, tá? Sua ventoinha já armou lá 2, 3 vezes. Então, quando você for medir no sensor, você vai encontrar uma faixa em torno desse valor aí, 1,78 volts, tá? Isso com motor com faixa de funcionamento, motor já funcionando já há um tempinho, né? Ventoinha armada, tudo certinho. Então, você vai encontrar mais ou menos esse valor aí, tá? Lembrando que a gente ainda está no teste da medição do
do sensor de temperatura do ar, tá, gente? Ainda não partiu para o mapa, pro medidor de pressão no coletor, não, tá bom? Então vamos lá. Resposta de tensão da pressão de marcha lenta, tá? Agora a gente vai começar a medir a pressão aí em marcha lenta. Então a gente colocou o motor para funcionar, marcha lenta e aquecido. Nós vamos medir entre o pino 1 e 4, tá? Marrom e marrom com vermelho. Então, com o motor em marcha lenta, funcionando corretamente, a gente vai achar mais ou menos 1,6 volts. Gente, a gente que vê bastante aí, cada carro tem uma variação muito assim, muito pouca. Mas para esse valor, 1,6 volts, ele vai dar mais ou menos aí, se você, dependendo do seu scanner aí, em parâmetros, ele vai dar aí de 350 mais ou menos a 370 milibar. Beleza? Ele vai dar mais ou menos isso daí. Então, geralmente, a pressão no coletor, tá, vai trabalhar dentro dessa faixa aqui, ó. 350, 330, 350, 370, com o motorzinho funcionando filé redondo, top, dentro dessa faixa. Eu tô falando isso porque às vezes você já quer ligar logo no scanner, já quer ver no scanner já os valores. Tem scanner que vai te dar o valor em tensão também, ele vai te dar o valor em milibar, vai te dar o valor também em tensão do sensor. Mas assim, conforme a gente vê tanto, pelo valor de tensão, a gente já mais ou menos aí tá sabendo se está dentro da faixa ou não, tá? Vamos para a tensão de alimentação. Como é que a gente vai fazer o teste de alimentação? Por que é importante, gente, todos esses testes aí? Porque às vezes você pode ter acusando no scanner a falha, você pode ter acusando aí mau funcionamento do circuito e você simplesmente vai lá e troca o componente. Mas às vezes você pode estar tendo um problema de alimentação. Às vezes o carro tem GNV. Gente, GNV é o vilão de muito carro com problema, tá? Às vezes o pessoal pega aí o variador de avanço, mete no sinal do MAP aí o sinal de pressão do coletor, né? Enfim, abre um monte de circuito aí e faz o carro funcionar mal pra caramba. Inclusive, na leitura de som da lâmpada é o que a gente mais vê, tá? Mas assim, é importante vocês conferirem esses valores no sensor, se está chegando, valor de alimentação, tensão de resposta, para vocês saberem se o problema realmente está no sensor, tá? Outra coisa, às vezes essa tomada ela costuma dar problema na tomada, então verifiquem, igual está aqui na imagem, pela parte da frente, mas também verifiquem pela parte de trás da tomada, porque às vezes você pode ter um mau contato aqui, você pode ter um mau funcionamento desses conectores, às vezes você tem um conector já folote, já enlarguecido, enfim. Cara, tudo pode acontecer, tá? Então, assim, seja o mais atento possível, verifique o máximo de coisa que você puder dentro desse circuito, tá? Se você estiver analisando mais de um sensor, faça todos os testes, um por um de cada vez, para não ter problema, não ter embolação, tá bom? Então, como é que a gente vai verificar? A central vai alimentar com a tensão mais ou menos aí, com uma tensão de 5 volts, tá? Você não vai achar os 5 volts redondos, você vai achar aí 4,7 volts, tá? No caso aqui, por quê? Porque a gente está medindo o aterramento da central, né? O negativo da central e o fio que vem de dentro dela que passa pelo aquele resistor lá, né? Aquele resistor fixo, né? Então você vai encontrar aí uma média de 4,7 volts, tá? Então, encontrando dentro dessa faixa aí, você sabe que a alimentação aí tá correta para o sensor. Então, se você verificar que a alimentação está correta aí, mas ele não está ali na temperatura do ar, né? Então, a gente vai matar aí que existe um problema nessa parte aqui do circuito aqui do sensor, tá? Então, a questão da alimentação é essa. Gente, voltando aqui no GNV. Às vezes, mais no MAP, tá? Mais na pressão do coletor aqui. Eles abrem o circuito e colocam em série com variador de avanço. E aí, quando o variador de avanço dá problema, ele gera um mau funcionamento, né, na leitura da pressão do coletor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, assim, uma manutenção num veículo que tem GNV, eu mesmo opto por desabilitar o GNV todo do carro,
né, para poder ajustar a injeção dele, botar ele para funcionar certinho no combustível original, para depois a gente estar regulando tudo e depois vindo matando aí o que está apresentando problema no GNV, tá bom? Então vamos lá, a tensão aí do conjunto medidor de pressão no coletor. Como é que vai ficar isso aí? Deixa eu ajustar o foco aqui, espera aí, foi. Nós vamos medir entre o pino 1 e 3, tá? Aqui a gente vai encontrar os 5 volts. Por quê? Nós estamos verificando entre o aterramento e os 5 volts. Beleza? Então aqui a gente vai encontrar 5 volts. Lá a gente não vai encontrar porque a gente está medindo entre o fio de sinal e aqui passa por um resistor fixo. Aqui nós vamos encontrar os 5 volts porque é a tensão que a central manda para os sensores, tá? E o aterramento. Uma vez me perguntaram por que os sensores são alimentados com 5 volts, tá? Porque independente se a bateria estiver carregada ou não, 5 volts ela vai ter. Então se a tua bateria tiver 10 volts, 5 volts ela é capaz de fornecer. Se ela tiver 11 volts, 5 volts é capaz. Se ela tiver com 8 volts, 5 volts ela é capaz de fornecer. Então ela trabalha com a tensão mais baixa porque é uma tensão garantida, né? Uma tensão garantida de fornecer aí para os sensores para poder prezar aí pelo perfeito funcionamento e na assertiva, né? Na leitura aí para poder estar fazendo o mapa da injeção aí e o funcionamento correto, tá? Então nós vimos aqui a alimentação certinho. Se você quiser medir o valor da pressão no coletor, você vai medir através desse fio aqui, eu vou estar mostrando para vocês também, né, no terminal 4. Nesse terminal aqui você pode também estar colocando uma caneta de polaridade, aí você vai enxergar os valores, né? De acordo conforme você acelera o valor, ele vai aumentar ou vai diminuir. Então você vai ver se ele está funcionando mesmo ou não, beleza? Então, teste 4, né? A resistência elétrica do sensor de temperatura. Como é que a gente vai medir essa resistência elétrica? Nós vamos desconectar a tomada, tá? E através do pino 1 e do pino 2, com a tomada desconectada, nós vamos encontrar esse valor, tá? O sensor em perfeito funcionamento, né? Ele vai estar apresentando aí um valor de resistência de 1,85 ohms, tá? Então, gente, esses valores aí já é o valor específico desse carro, tá? Você pode estar fazendo esses testes, estar fazendo essas medidas, né? Que se você encontrar coisas absurdas aí, bem diferentes do que eu estou mostrando para vocês, obviamente vocês já vão ter matado a charada aí, tá? Um multímetro é uma coisa que todo mundo tem em casa, né? Se não tem, é fácil de comprar, é mais fácil ainda de usar, muito baratinho, tá? E aí você mesmo em casa consegue estar testando, né? Com esse bizu aí, né? Com essa ideia aí que eu tô dando para vocês aí, deixando disponível aí no canal. Não precisa ser nenhum profissional para poder estar fazendo esses testes, tá? Porque é muito simples, beleza? Então vamos ver como é que a gente vai medir a tensão de resposta da pressão, tá? A gente pode medir com um vacômetro, tá? Mas na ausência de um vacômetro, tá? Caso você não tenha um vacômetro, que eu acho muito difícil, acho que até em oficina é dificilmente você ver um vacômetro, o que você pode usar? No lugar do vacômetro, você pode usar uma seringa. Beleza? Você pega uma seringa, bota uma mangueirinha na ponta dela, tá? E a outra ponta aqui no MAP. No MAP não, no CMD, desculpa. É força de expressão, aí falar MAP, né? Então você vai aplicar, né, essa seringa, lembrando que ela tem que estar toda fechada, né? Assim, fechada, né? E aí você vai colocar uma mangueira na ponta da seringa e outra ponta no CMD, beleza? Quando você puxar essa seringa, né, quando você fizer a força puxando, ele tem que ter uma variação de tensão. Lembrando que é com a tomada conectada, né, porque aí a própria central ela vai alimentar. Se vocês olharem aqui, ó, ele está fora do lugar, está com a tomada conectada, porque aí a alimentação já vem da central, né? Você não precisa ter um injetor de sinal ou uma fonte 5 volts. Você já usa a própria alimentação
da central eletrônica, tá? Então, com uma seringa, você consegue colocar uma mangueirinha aqui, dar um vácuo nela e enxergar a variação de tensão aí, né? E a tensão de resposta em função. Aqui com o vacômetro você consegue aplicar, né? Por exemplo, aqui, ó, você consegue aplicar esse valor, né? E com esse valor você vai enxergar essa tensão. Fica mais fácil, fica mais assertivo. Mas com uma seringa também você consegue ver se ele está variando, se ele está funcionando, pelo menos se ele está vivo, tá? Aqui é a curva de resposta do sensor, né? Como é que ele vai funcionar? À medida que você dá uma pisadinha, dá uma acelerada, né? Ele vai dar essa curva, né? Que é uma imagem de um osciloscópio, né? E ele vai dar essa curva aí, né? O motor em marcha lenta e aquecido. Beleza? Então, ó, durante o período de marcha lenta, o sinal está estável em 1,6, aproximadamente aí 350 milibar, vamos dizer assim. Quando o motor é acelerado, o sinal sobe aproximadamente para 3,2, o que corresponde aproximadamente à pressão atmosférica. Quando é desacelerado, a tensão cai e estabiliza novamente em 1,6. Então, você vai enxergar também no scanner, quando você pode colocar em gráfico, existem scanners, né? Que ele vai dar a tensão em gráfico, ele vai te dar o gráfico, né? E através do gráfico você consegue dar uma pisada no acelerador e você vai enxergar essas variações aí. Enxergando essas variações, você vai ver que o sensor está legal, né? E que se der alguma alteração nos valores do sensor, provavelmente aí você pode ter alguma entrada de ar, você pode ter, né? Alguma tomada de ar aí, alguma mangueira de vácuo aí furada ou com algum problema, né? Então é bom verificar as borrachinhas de bico, né? Caso você esteja tendo um problema com alteração, né, de sensor de pressão no coletor, é bom você verificar. Comumente a gente usa uma garrafa d'água, né? A gente vai jogando água assim por onde possivelmente pode ter entrada de ar, né? E aí onde tem a entrada de ar, o barulho muda, a rotação do motor até dá uma caída. Né? Tem uns gringos aí, tem gente que gosta de usar smoke aí, aquelas máquinas de fumaça lá, as ferramentas. Aquilo ali só é caro e ainda não, pra mim não é tão eficiente quanto aquela garrafinha d'água não, que é bem raiz também, rapidinho tu acha, tá bom? Então, gente, fica aqui mais um bizu, tá? Mais uma ideia para vocês aí a respeito desse sensor CMD, né? Conjunto medidor de densidade, tá? Ele não é um MAP, tá? De repente, nos próximos episódios aí, nos próximos episódios não, na próxima série, né? No próximo carro que eu vou estar gravando, se ele tiver um MAP, a gente vai estar explicando a respeito do MAP, né? Como aqui o carro em questão é o Gol, a gente está falando só a respeito aí dos componentes que equipam, né, a injeção eletrônica do Gol, tá? Espero ter ajudado, espero que você tenha gostado aí da aula, espero que tenha sido claro, né? E caso exista alguma dúvida, você pode estar entrando em contato, mandando uma mensagem aí, que a gente vai estar fazendo o possível para poder responder, tá bom? Então, gente, muito obrigado por ter ficado aí até o final, tá? Se puder deixar um like aí, compartilhar, interage aí, deixa um comentário, deixa uma observação, né? Diga lá qual carro você sugere, né, que a gente possa estar gravando, que a gente vai ver para fazer o possível para poder estar gravando. Valeu? Então, fica aí ligado aí, antenado aí e vamos pro próximo vídeo.